Boa noite, gente. Agora a gente vai ler Esther, capítulo 5, e a gente vai terminar Atos. Então fica também até o fim desse vídeo para poder você acompanhar o final de Atos. Bom, o pedido de Esther ao rei, Esther 5. 3 dias depois, Esther vestiu-se nos seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha em suas mãos. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: "O que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, será dado a você." Respondeu Esther: "Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei." Disse o rei: "Tragam Amã imediatamente para que ele atenda o pedido de Esther." Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Quando bebiam o vinho, o rei tornou a perguntar: "Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, será concedido a você." E Esther respondeu: "Esse é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim e lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei." Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu estava junto à porta do palácio real. Não se levantou, nem mostrou respeito à sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo-se seus amigos Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se da sua grande riqueza e de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres oficiais. E acrescentou Amã: "Além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei, mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio." Então Zeres, sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: "Manda fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim, você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se." A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer uma forca. Gente, amanhã de manhã vocês... Amanhã de manhã não, amanhã de noite vocês já estejam aqui para saber o que aconteceu com essa forca, hein? Bom, Atos 28, bora terminar Atos agora. Paulo, na ilha de Malta. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Enquanto os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros: "Certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver." Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa. Por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou e, ao vê-lo, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos suprimentos e tudo o que nós necessitávamos. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castro e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Potélio no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que convidaram a passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentindo-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convidou os líderes judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: "Meus irmãos,
Embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra nossos costumes, nem contra os antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar porque não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que eu estou preso com essas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra essa seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em um dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde estava. Desde a manhã até a tarde lhes deu explicações e lhes deu testemunho do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e dos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele fazia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito essas acusações finais, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. E é isso, pessoal. Terminamos o livro de Atos e amanhã de manhã nos vemos para mais 2 capítulos.